Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos meditando sobre restituição, à luz da palavra de Deus. E eu quero ler um texto aqui de Mateus, no capítulo 25, versículo 14. Jesus conta uma parábola, uma história sobre os 10 talentos. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, negociou e ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que colhes aonde não plantas e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: Servo mau e negligente, sabes que colho aonde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, este servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus queria ensinar através dessa parábola? A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve, a gente vai aprendendo coisas novas que Deus quer falar ao nosso coração.
Você sabia que o povo de Deus, o povo judeu, eles não têm medo de negociar. Eles vivem, grande parte deles, do comércio. O comércio é muito forte em Jerusalém. Porque eles não têm medo de empreender, com medo de ter perdas. Eles não têm medo de produzir, porque eles sabem que o que eles produzirem, eles vão vender. E se eles tiverem perdas, eles conhecem o Deus da restituição, que restitui o que foi perdido, o que foi roubado, o que foi tirado. E nesta parábola, Jesus ensina um pouco sobre isso. Sobre você não ter medo de usar o que Deus te confiou. Jesus ensina a sermos rápidos. Jesus ensina com esses exemplos dos 2 primeiros homens servos, um que recebeu 5 talentos, que representa uma quantia de dinheiro, o outro que recebeu 2 talentos, que era uma quantia menor, mas era uma quantia grande ainda, e um servo que recebeu 1 talento. Porque pelo menos uma habilidade Deus vai nos dar. Tem outros que Deus dá uma habilidade maior, segundo a capacidade de cada um. Deus entrega missões maiores. A gente vai sendo fiel no pouco e Ele vai dando o crescimento ao seu tempo, como uma escada que tem vários degraus, e a gente vai subindo os degraus. De tempos em tempos, Deus vai nos dando esse crescimento à medida que a gente vai cumprindo as missões que Ele vai nos confiando. E esses 3 homens, os 2 primeiros, o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, eles saíram rapidamente, sem medo, e começaram a negociar. E o que tinha 5 multiplicou, ganhou outros 5, ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou, ficou com 4. E o que tinha 1, por ter uma visão errada acerca de Deus, que representa o Senhor, ele enterrou o talento que lhe foi confiado por medo. Medo de negociar, medo de ter perdas. E eu quero encorajar você a não ter medo de usar aquilo que Deus tem lhe dado. Não tenha medo. Seja um talento espiritual, uma virtude que você tem, que Deus quer usar na obra de Deus. Seja algo que você quer fazer lá no seu trabalho, aumentar, expandir, crescer. Creia que Deus está com você. Creia que Deus pode te levar a multiplicar aquilo que você já tem em suas mãos. Porque quando alguém se recusa a agir, se recusa a crescer, se recusa a avançar, ele vai ter perdas.
como a que este terceiro servo teve. Ele achava que se ele enterrasse o talento, o Senhor, quando voltasse, ele ia devolver do jeito como ele recebeu e ia dar tudo certo. Só que o Senhor, por ele não ter usado, negociado, se multiplicado, ele aborreceu, deixou o Senhor triste, com raiva, a ponto do Senhor tirar aquele um talento que tinha dado a ele e dar àquele que já tinha 10. Que este exemplo é um exemplo que eu quero dar aqui de restituição. A restituição, ela não é só uma devolução de um valor que você pagou ou de algo que você perdeu, como o exemplo que eu citei da minha filha que perdeu a bolsa e a bolsa foi lhe devolvida intacta. A restituição, se você for pensar um exemplo do governo, há uma restituição de impostos, há uma restituição do imposto de renda. O que é o imposto de renda? É um valor que você paga dependendo do salário que você ganha. Quem ganha um salário mínimo até mais ou menos R$1.800 ou mais um pouquinho, ele é isento do imposto de renda de pagar. Mas quem ganha acima disso, aí vem as taxas que é cobrado pelo governo para que seja descontado do seu salário, que é um imposto. Aí quando você tem filhos dependendo de você, que estuda, que podem adoecer e você gastou com médicos ou você mesmo fez alguns exames, algum tratamento, se você tiver tudo isso em notas fiscais que a escola vai emitir, que a clínica que você pagou, prestou o serviço vai emitir, aí você leva essas notas até o seu contador e ele vai fazer um relatório que o governo vai analisar, e uma parte desse dinheiro que você gastou com educação e saúde, o governo vai lhe restituir uma parte daquele imposto que você pagou. Ele devolve uma parte daquele imposto para ajudar a cobrir essas despesas. O governo não paga toda a despesa que você gastou com os seus filhos ou com saúde, mas uma parte, como que fosse um talento que fosse devolvido. Ele vai fazer isso e o nome disto que ele faz é chamado de restituição. Que foi o que o Senhor, que representa Deus, nessa parábola que Jesus contou, ele tira um talento daquele servo mau e negligente, medroso, que se recusou a servir, que se recusou a negociar, que se recusou a crescer, que se recusou a deixar Deus lhe usar. Aí ele tira aquele talento daquele servo inútil que não serve e dá como uma recompensa para aquele que trabalhou mais, que serviu mais, que se dedicou para transformar os 5 talentos que recebeu em 10. E isso, essa transferência de um talento para o que tem 10, nós podemos chamar isso de também restituição. Porque Deus não vai ficar devendo nada àquele que
vai prestar conta com Ele. Aquele que está na presença dEle, que tem direito de receber o que é justo, que tem direito de conhecer, de entrar na alegria do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o restituidor. Ele tem prazer de recompensar. Ele tem prazer de dar. Por que que a palavra de Deus nos ensina tanto a dar, a semear? Porque o nosso Deus é assim. O coração dele é assim. Não existe um doador maior do que Deus. E o desejo de Deus é que nós, como filhos, nós, como servos, também tenhamos em nossos corações essa mesma essência que vem de Deus. Então, o Senhor Deus restituiu, tirou daquele servo mau e transferiu o que era dele para o servo bom e fiel. Esse é um exemplo de restituição que Deus é capaz de fazer e que nós vamos estar clamando neste domingo 9 da manhã por restituição, porque tem muitas coisas que pertencem a Deus que está em mãos erradas, que está em mãos de pessoas que não servem a Deus, que está nas mãos de pessoas que não conhecem a Deus e por sua ignorância estão enterrando, estão sepultando o que deveria estar se multiplicando. E quando você ora, como aconteceu aqui no exemplo da bolsinha da minha filha, que a primeira coisa que ela fez no outro dia foi correr lá na caixinha dos achados e perdidos da escola, porque quando ela chegou, eu disse assim: Cristal, cadê a bolsinha? Aí ela disse assim: meu Deus, esqueci. E tu não lanchou não? Lanchei não, mamãe, que não deu tempo. Mas mamãe, não se preocupe, que lá na escola tem uma caixinha de achados e perdidos. Aí eu disse: mulher, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Não vamos confiar nessa caixinha não, nós vamos confiar em Deus. Aí nós oramos para que Deus viesse restituir, porque eu queria que ela, minha filha de 11 anos de idade, tivesse a experiência. Não era por causa da bolsinha e nem do valor que tinha, que era tão pequeno dentro dessa bolsa. Era um lanche, mas eu queria que ela tivesse a experiência com Deus da restituição, dela acreditar que Deus era poderoso para restituir o que tinha sido perdido. Aí quando foi no outro dia, ela correu lá na caixinha lá da escola e a resposta que deram a ela que não tinha, nada tinha sido achado, né? Aí quando ela chegou, ela disse: mãe, a bolsinha não foi achada não, quem pegou ficou com ela. Eu digo: foi, minha filha? Pô, nós vamos orar de novo. Aí passou-se o quê? Uma semana. Quando foi ontem, ela chegou toda contente com a bolsinha na mão e disse: mãe, Deus devolveu a minha bolsinha. Porque são essas experiências que a gente vive, que vai aumentando a nossa fé, nos levando a confiar em Deus, nos enchendo de alegria, né? Porque eu imagino a alegria desse servo bom e fiel, que agora ele não tinha só mais 10 talentos, agora ele já tinha o quê? Mais um. Ele ganhou mais um. Porque é maravilhoso quando a gente vive esse milagre da restituição, quando o dinheiro começa a cair na conta, né? O dinheiro da restituição cai na conta, aí você pode fazer algumas coisas com aquele dinheiro. Ô dia feliz, não é verdade? Deus quer restituir valores
que você merece receber pelo seu trabalho. Como eu já contei um testemunho de uma irmã que trabalhava há quase 30 anos numa empresa e no dia do aniversário dela, ela decidiu honrar a Deus com uma oferta. E ali ela foi agradecer a Deus pela vida, por mais um ano que Deus estava dando a ela. Ela disse: pastora, eu trouxe à casa de Deus uma oferta de gratidão pelo meu aniversário. Quero que a senhora ore por mim. E ali ela botou a oferta dela no altar e nós oramos, agradecemos a Deus pela vida dela. E naquela mesma semana, se não foi isso, ela fez no domingo, se não foi na segunda, foi na terça. Ela disse que o patrão dela chamou ela no escritório e disse assim: nós temos visto que você tem feito um bom trabalho por quase 30 anos e nós queremos lhe dar um bônus por esse tanto de anos que você tem se dedicado a essa empresa. E ela ganhou um presente naquele dia de bônus de R$3.000, que não estava nos seus planos, que ela nem imaginava, não tem? E Deus restituiu, deu aquela recompensa para ela, aquele presente maravilhoso que foi muito maior do que o presente que ela colocou no altar para Deus. Isso a gente chama de restituição, que foi o que aconteceu com José no Egito. José do Egito, que está na Bíblia, no livro de Gênesis, conta a história de José. Que José, ele servia aos seus pais desde jovem, por obediência, por amor. Seu pai lhe dava comida, lhe dava roupas, lhe dava teto. E ele estava sempre obedecendo aquilo que o seu pai mandava ele fazer. Vai ali, vai acolá, faz isso, faz aquilo. Ele não trabalhava por um salário, mas para ajudar o seu pai. Aí no dia que ele ganhou uma roupa muito bonita que o seu pai lhe deu, seus outros irmãos, 10 irmãos que ele tinha, enciumados, porque tinha inveja dele, vendeu ele como escravo para o Egito, numa caravana de escravos que ia passando. Tiraram aquela roupa que o pai tinha dado, que ele estava vestido nela, tentaram vestir a roupa, rasgaram a roupa porque não serviu em nenhum deles. Aí eles tiveram uma ideia de sacrificar uma ovelha do rebanho do pai, que eles estavam ali olhando as ovelhas, pastoreando as ovelhas do pai no campo. Mataram uma, melaram a roupa de sangue e chegaram em casa e disseram para o seu pai que José tinha sido devorado por algum bicho do campo e eles tinham encontrado aquela roupa suja de sangue. E venderam José por algumas moedas a esses compradores de escravo. José foi levado ao Egito. Lá um homem chamado Potifar comprou ele e levou ele como escravo para trabalhar nas suas terras, na sua casa. Como escravo, como alguém que não ganha salário, que trabalha pela comida. Depois ele foi caluniado pela esposa do patrão que queria ter um caso com ele e ele não quis, rejeitou. A mulher acusou ele de ter tentado abusar dela. Ele foi preso injustamente. E no presídio ele continuou trabalhando, ajudando o carcereiro a manter o presídio em ordem, encorajando os presos. Quando ele via um preso com semblante triste, eu estou pregando aqui também para quem está lá no presídio Vereda Grande, José tinha esse talento
Quando ele via um desanimado, um triste, um assombrado, um que tinha tido um pesadelo durante a noite, ele chegava e conversava, procurava saber o que aquela pessoa tinha, dava uma palavra que Deus colocava no coração dele para falar. E assim ele ia servindo com seus talentos. Assim como ele servia na casa do seu pai, ele serviu na casa de Potifar, ele serviu no presídio por 14 anos que ele passou preso, não foi um final de semana. 14 anos. A ponto do carcereiro entregar a chave do presídio na mão dele e ele não fugir. E ele ser bom, um servo bom e fiel. Até o dia que Faraó teve um sonho, um pesadelo, se perturbou, e o único homem no Egito que sabia interpretar sonhos e falar o significado deles e trazer uma palavra que acalma o coração, aonde era que ele estava? No presídio. Faraó mandou chamar ele, e ali ele ouviu Faraó, deu uma palavra de ânimo a Faraó, uma palavra de destino, uma palavra de solução, uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, como ele mesmo disse, que era por meio do Espírito de Deus que ele iria falar, porque ele sabia que ele não era nada diante de Deus. E ali ele trouxe paz ao Egito, trouxe provisão, trouxe solução, e o Faraó criou um cargo de governador, que nem existia esse cargo no Egito. O Faraó criou esse cargo para poder nomear José como governador do Egito, e entregou a administração do Egito, ficando somente ele, Faraó, acima de José, e botou todos os demais abaixo da autoridade de José. E aquilo que José não ganhou de salário na casa do pai, nem na casa de Potifar, nem nos 14 anos de presídio, veio a restituição, não tem? Deus usou o Faraó, porque ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para fazer o que ele quer. Deus usou o Faraó para restituir. Deus usou o governo para restituir todos os trabalhos difíceis que José passou, mas ele não parou de ser um servo bom e fiel em todas as estações da vida dele. Eu quero encorajar você a confiar em Deus. Eu quero sacudir você nessa manhã e lhe lembrar que você tem um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, um Deus que faz milagre pequeno e milagres extraordinários, de grandeza. O Deus de José, o Deus da Talita, o Deus da Cristal, o Deus da palavra de Deus que nós estamos aqui apresentando para você. Ele quer restituir, Ele quer lhe dar o que você merece receber. Porque hoje eu estou pregando sobre a restituição por merecimento. Tem muitas coisas que nós merecemos receber que ainda não está nas nossas mãos. Exemplo: quando uma jovem se casa, toda jovem, ela sonha de ser tratada como uma princesa. Ela imagina que ela vai ter vida de princesa. Ela imagina que ela vai ser amada como uma princesa, que ela vai ter alguém que vai cuidar dela como uma princesa é cuidada. Porque ela cresceu em um lar, pelo menos se o lar dela for saudável. A minha lá em casa, que eu tenho uma filha, eu chamo ela de quê? De princesa, é minha princesa. Então ela, de pequena, ela vai criando seus sonhos, ela liga o filmezinho, o desenho que ela assiste é das princesas.
os filmes, os livros que ela lê. Eu acho que eu contei para minha filha mais de 3.000 vezes a história de Esther. Porque era a história que ela queria ouvir todo dia antes de dormir por mais de 10 anos. Foi a mesma história. E cada vez que contava, Deus ensinava uma coisa diferente. É incrível a palavra de Deus. Então, as crianças, as meninas, de pequena, elas sonham com essa princesa que Deus colocou dentro de cada uma de nós. Porque nós somos princesas. Porque nós somos filha do rei. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, tem muitas coisas que você tem direito, que você merece ter na sua vida, que você merece ser tratada como, e ainda não está sendo, não está tendo, não está vivendo. E você vai enterrar? Se matar? Perder a fé? Desistir? Falar mal de Deus? Que ajunta aonde não espalhou? Que colhe aonde não plantou? Não, nós vamos nos levantar e vamos clamar. Nós vamos dizer para Deus aquilo que nós sonhamos. Os sonhos que foram embora, os sonhos que se perdeu. Aquilo que era para ser festa e agora é luto. Aquilo que era para ser honra e agora é vergonha. Aquela vida que alguém te prometeu te dar. Quando você namorava com aquela pessoa, que ele prometeu: eu vou cuidar de ti, eu vou ser fiel, eu vou prover, eu vou... E aí você olha, os anos se passou e nada. Pelo contrário, às vezes veio e foi o contrário do que foi prometido. Eu quero encorajar você a clamar por restituição. A crer que o Deus que restituiu José por todos os sofrimentos, as vergonhas que ele passou na vida, sabe? Na casa do pai, na casa de Potifar, no presídio, a privação, o mínimo. Anos só com a raçãozinha, sabe? Só com um pratinho de comida e nada mais. Só com aquela pecinha de roupa, a mesma roupinha. Só um pazinho de chinelo. Os anos de privação, não tem? Deus vai restituir em dobro e mais um talento acima, que é aquilo que você merece. Deus vai ouvir o nosso clamor. Que essa palavra possa encher o seu coração de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que Ele busca. Eu quero orar por você. Grande Deus, eu oro para que o teu povo entenda que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor quer nos abençoar, nos restituir de todos os danos ao longo da nossa história. O Senhor quer nos recompensar. O Senhor quer alegrar o nosso coração. O Senhor tem uma estação nova que é muito melhor e muito maior do que as coisas que a gente já viveu lá na casa de papai, ou na casa de Potifar, ou no presídio, ou sei lá onde essa pessoa passou os anos da vida dela. O Senhor tem algo novo, o Senhor tem estações novas, e o Senhor é aquele que vai fazer esses milagres acontecer. E eu oro, meu Deus, para que por meio dessa palavra pessoas já tenham testemunhos para contar